Ontem eu atendi uma possível cliente e ela me trouxe uma questão que é mais comum do que a maioria das pessoas pensam, que é de não conseguir definir com quem tu quer falar, não conseguir definir a famosa persona, público-alvo. E se tu já estudou um pouquinho sobre o Instagram, aposto que tu já tá cansada de ouvir essa de público-alvo, de persona, tu já criou vários bonequinhos e nunca soube como usar eles. Então, antes de tu sair criando outro bonequinho que tu não vai saber como usar, vamos entender um pouco mais sobre qual é o objetivo desse bonequinho. Então, muitas vezes a gente acaba definindo ali se é homem, se é mulher, se tem 20, 30, 40 anos, se é mãe, se é casada, de qual cidade que é. Mas primeiro tu precisa entender se essas informações realmente são relevantes na hora que tu for produzir os teus conteúdos. A tua persona, teu público-alvo seria aquele cliente ideal. Então, o que é relevante para ti na hora de definir se aquele cliente é ideal? Para ti é relevante se é homem ou mulher? É relevante a faixa etária de idade? E aqui eu não tô nem falando que precisa ter aquela faixa etária restrita. Então, tem de 20 a 30 anos. Não, pode ser, por exemplo, mulheres acima de 25 anos que já têm um serviço, um trabalho estável, que consigam pagar o meu acompanhamento. Eu vou te passar uma tarefinha bem fácil que eu passei para essa possível cliente de como tu vai conseguir definir melhor e de forma mais otimizada esse teu público-alvo, essa tua persona, para te conseguir ter um bom direcionamento na hora de criar conteúdo. Pega os próximos, pode ser as 2 ou 3 ou 4 semanas, depende muito do tempo do teu acompanhamento, né? E começa a olhar para os clientes que tu vai atendendo. Olha para aqueles clientes ou pacientes que tu olha e fala, nossa, eu podia ter 10 deles, todos eles podiam trazer essas questões, todos eles podiam ser como esse paciente. Então, esse seria a base do teu cliente ideal. Depois tu volta um pouquinho, pega ali quando essa pessoa entrou em contato contigo para agendar uma consulta contigo. Qual foram as perguntas que ela fez antes de fechar? Então, essas podem ser ali algumas objeções que o teu público-alvo tem. Quando que ela decidiu fechar? Depois de qual pergunta que tu respondeu ali que ela bateu o martelo e decidiu fechar? Quando ela chegou no teu primeiro atendimento, quais foram as questões que esse paciente trouxe? Quais são as dificuldades que esse paciente traz hoje? E qual é o objetivo final dele? Faz isso com vários pacientes. Depois tu pode usar ali uma inteligência artificial, Claude, ChatGPT, Gemini, o que tu preferir. Tira um print caso tu esteja anotando no celular, ou tira uma foto caso esteja anotando no papel, e coloca ali para ele e pede para ele identificar o que tem em comum entre essas pessoas. Então, se tem dores em comum, se tem objeções em comum, se tem objetivos em comum, e assim tu vai conseguir ter um direcionamento mais assertivo da tua persona. Claro que para montar realmente uma persona super estratégica, a gente precisa de mais informações que isso. Mas com isso tu já vai conseguir ter a base ali para conseguir ter um bom direcionamento nos teus conteúdos. Então, se tu já tiver ali muito bem definido, já tiver em mente quais são as principais dores das pessoas que tu quer atrair, tu consegue tocar exatamente naquelas dores. Tu souber quais são os objetivos deles, e eu não tô falando aqui dos objetivos que tu acha, tô falando dos objetivos que as pessoas realmente têm. Tarefa simples, faz ela pelos próximos dias e depois me conta se tu conseguiu pelo menos montar a base ali da tua persona. Não precisa colocar se é homem ou mulher se não for relevante, não precisa colocar uma faixa etária de idade tão restrita se isso não for relevante. Por exemplo, eu falo com mulheres que estão na menopausa. Aí tu vai listar ali acima de 40 anos, mas não precisa ter um teto. A cidade ou o local que essa pessoa mora interfere? No meu caso, por exemplo, a pessoa morar em uma cidade específica, estado específico, ou até mesmo morar... não precisa nem morar no Brasil para ser minha cliente, né? Então, no meu caso, essa questão geográfica não é relevante. Então, são pontos que tu precisa olhar para também não ficar colocando informações irrelevantes que só vão ficar enfeitando a tua persona. Mas faz aí e depois me conta se tu conseguiu montar isso, se isso te deu uma luz na hora de criar conteúdos.